Nós vamos gastar algum tempinho na exposição de Lucas 15, a famosa e conhecida parábola do filho pródigo. É assim que nós gostamos de chamar, mas acredito que não é assim que ela deva ser chamada. Nós podemos chamá-la de a parábola dos dois filhos perdidos. Foi isso que falamos aqui na semana passada. Nós vamos ler mais uma vez essa história para ficarmos bem familiarizados com ela e depois eu vou contar algumas coisas para você aqui que eu espero que sirva para o seu desenvolvimento espiritual. Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, lhe disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais novo encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tem muitas coisas que eu quero passar para os irmãos hoje à noite. É um resumo, como eu falei, das nossas mensagens do acampamento. É um resumo bem condensado mesmo do que nós vimos lá, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra do Senhor, através do entendimento desse texto aqui. Essa história, como nós falamos semana passada, te relembrando, Jesus contou ela por uma razão. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam indignados com Jesus, porque Jesus andava com aqueles ditos pecadores. Jesus recebia os pecadores e os publicanos na casa dele e ele também ia até a casa dessas pessoas. Essas pessoas se ajuntavam em volta de Jesus. Então, aqueles que eram os detentores da palavra, os detentores da santidade e da lei, eles ficaram indignados, porque eles pensaram: se Jesus é de Deus, por que ele fica com esses caras tão pecadores? Por que ele anda com essas pessoas do mal, que não vêm na igreja, que não fazem parte dos nossos rituais e que não fazem tudo o que fazemos aqui dentro, nós que somos os bons? Eles se indignaram com Jesus. E Jesus conta para eles essa parábola, que na verdade engloba a parábola da ovelha perdida, da moeda e dos 2 filhos perdidos. E nessa parábola tem algumas associações que você tem que ter viva
na sua mente aqui. Os pecadores e os publicanos, aqueles que estavam fora da religiosidade, no mundo, como os crentes gostam de falar, esses representam o filho mais novo. O filho mais novo os representa. Os fariseus, os mestres da lei, aqueles certinhos ali, são representados pelo filho mais velho na parábola. E o pai na parábola representa o pai Deus mesmo. Você tem que ter isso em mente para você ler isso aqui, daqui para frente, como se você tivesse ganhado uma Bíblia nova, com um entendimento novo. Tá? Não esquece isso. E quando Jesus está contando essa parábola para eles, Jesus está chocando eles tremendamente. Porque essa parábola, ela é contracultural. Ela ofende os costumes deles. Porque ela já começa com o filho mais novo. O filho mais novo tinha menos direitos. O filho mais novo era, de certa forma, preterido na família. Ela já começa com o filho mais novo colocando o dedo na cara do pai e dizendo para o pai: eu quero que você morra logo porque eu quero a minha grana. Parafraseando para você entender o que está escrito aqui, é isso. O filho mais novo está dizendo: pai, morre logo porque eu quero a grana. Me dá a minha herança. Era assim que soava para eles naquela sociedade. Era algo ultrajante, revoltante. Quando as pessoas do Oriente Médio escutam essa história, como eles são muito passionais, eles rasgam as vestes, jogam areia para cima, choram, lamentam, porque isso aqui é algo inacreditável, totalmente arrepiante para eles. Eles sentiam um pouquinho do que talvez você sinta quando sai no jornal alguma manchete ou alguma reportagem com a Suzanne von Richthofen. Sabe aquela sensação ruim que dá na gente? Essa menina, aquela coisa ruim, aquela mulher que matou os pais. É um pouquinho do que eles sentiam quando eles pensavam no filho mais novo fazendo isso com o pai. E o filho mais novo vai para uma região distante, gasta tudo que ele tem, desperdiça toda a propriedade, todo o dinheiro que ele havia ganho com a venda da propriedade do pai. Enfim, o filho mais novo fez uma lambança terrível. Ele escolheu um dos caminhos que a nossa sociedade propõe como válido, o caminho do autoconhecimento. Nós vivemos numa bipolaridade hoje, sabe? É como se ou você está num lado ou você está do outro, e você vai entender por quê. Existe o caminho do autoconhecimento, que o filho mais novo seguiu, e existe o caminho da piedade, e note as aspas, da piedade religiosa, que o filho mais velho seguiu. Como é esse caminho do autoconhecimento? Vou viver a vida ao meu bel prazer. Vou fazer o que eu acho correto. Vou me esbaldar naquilo que me dá prazer e vou viver todas as sensações que esse mundo pode me oferecer. Eu vou trilhar esse caminho. Eu vou ser um mente aberta. Eu não vou ser um bitolado. Eu não vou ser um cabecinha fechada. Eu vou ser aberto e vou viver o que a vida tem para me fornecer. Esse é o caminho do autoconhecimento. O caminho da religião, da piedade, tá? Religiosa, ele diz assim: vou seguir religiosamente os preceitos da minha comunidade e da minha religião. Vou fazer isso certinho, tintim por tintim. Mas onde que esses dois caminhos se encontram? Onde eles se sobrepõem? Onde eles se cruzam? Em algum lugar esses caminhos se cruzam. Esse lugar é o interesse pessoal. O interessante desses dois irmãos aqui é que eles queriam exatamente a mesma coisa. E é aí que os caminhos deles vão se cruzar. O caminho do autoconhecimento se cruza com o caminho da piedade religiosa. Mas onde? Eu vou ler algo para vocês aqui. O filho mais novo queria tomar suas próprias decisões e ter o controle irrestrito da sua riqueza. Como ele conseguiu isso? Ele o fez com um lance de extrema ousadia, um desafio flagrante e evidente, uma declaração total de independência. Ele disse para o pai: chega, me dá a minha parte, eu estou indo embora, morra logo, porque eu quero a grana. Esse foi o filho mais novo.
O que o filho mais velho queria? Quando refletimos sobre o filho mais velho, percebemos que ele desejava o mesmo que o seu irmão. Ele se sentia tão melindroso em relação ao pai quanto seu irmão mais novo. Também desejava os bens do pai e não o pai em si. No entanto, enquanto o filho mais novo parte para uma região distante, o filho mais velho ficou perto e nunca desobedeceu, pois esse foi o caminho que escolheu para tomar o controle. O pedido jamais dito por ele foi: jamais o desobedeci, agora você tem que fazer por minha vida as coisas do meu jeito, porque eu mereço. Olha que coisa incrível que Jesus está mostrando para eles. Jesus aqui está chocando e dando um nó na cabeça desses fariseus, porque ele mostrou que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho queriam a autonomia completa e negativa do seu pai. Eles queriam distância do pai. Cada um, ao seu jeito, queria o controle das finanças. O filho mais novo queria o controle como? Se rebelando e indo embora. E o filho mais velho, obedecendo tudo direitinho e se sentindo no direito, quando ele teve a oportunidade de falar. Rafael, como que você vê isso na vida do filho mais velho? Basta você ver a atitude dele. Ele diz para o pai: agora que esse teu filho, esse pecador, esse vagabundo que gastou o dinheiro com as prostitutas, agora que ele voltou, você está matando o boi mais gordo para ele? Como assim? Como assim? Olha o que está nas entrelinhas aqui. Ele está dizendo: como assim você gasta esse dinheiro todo da nossa família numa festa para ele que já gastou tanto dinheiro? Como você gasta esse dinheiro todo dando roupas novas, dando anel, fazendo uma festa para toda a comunidade? Não era um churrasco para 2, 3 pessoas, toda a comunidade estava convidada. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. O filho mais velho está indignado porque o pai está gastando grana, porque o pai está mexendo no dinheiro da família, porque o pai está mexendo naquilo que ele achava que agora ele tinha o total direito de controlar. Mas nenhum dos dois quer o pai. O filho mais novo, a gente está claro, é flagrante aqui. Ele não quer o pai por quê? Porque ele vai embora. Ele pega as coisas e some no mundo. O filho mais velho não quer o pai porque ele não entra na festa do pai. O pai tem que ir lá fora. O pai tem que ir atrás dele. Ele fica do lado de fora resmungando e reclamando, e o pai que vai lá. Ele não está nem aí para a alegria do seu pai. E no final das contas, o que esse cara está fazendo é tentando ser o salvador de si mesmo. Esse é o clímax dessa parábola. É onde nós vamos encontrar o que de fato é pecado. É onde nós vamos encontrar o que leva uma pessoa para o inferno. É aqui que a gente costuma dar uma travada no nosso processador de fé. Porque quando a gente fala de pecado, se eu pedir para você, defina pecado, seja bem honesto, quantos de nós iam dizer transgredir a lei de Deus? Talvez a grande maioria. Transgredir a lei de Deus é fazer aquilo que Deus não quer. É o que a gente sempre ouviu. Perdição. O que é perdição? O que é uma pessoa perdida? Vamos fazer um exercício bacana aqui. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça, pense em alguém desviado e perdido. Na sua cabeça veio alguém que não vai na igreja? Na sua cabeça veio alguém que bebe? Na sua cabeça veio alguém de tatuagem? Na sua cabeça veio alguém cheio de piercing? Na sua cabeça veio alguém rebelde, com a roupa rasgada? O Dudu está desviado, né, coitado? Vocês viram o rasgo no joelho da calça dele, né, meu menino? São paradigmas que vêm à nossa mente
de tantos e tantos anos dessa gota d'água que vai pingando, pingando, pingando e fazendo um furo no nosso cérebro espiritual e acaba nos afastando de Deus. Eu queria redefinir o pecado a partir dessa parábola. E talvez enquanto redefinimos o pecado a partir dessa parábola, pode ser que você vai chegar à conclusão que você nunca conheceu o Evangelho. Pode ser que você vai falar assim, puxa vida, então era isso? Porque eu garanto para você que a maioria dos crentes hoje, em grande parte das igrejas, inclusive aqui na minha, onde eu sou pastor, estão vivendo como irmão mais velho. Exatamente como o irmão mais velho. Ah, pastor, e o irmão mais novo? Tem alguns também, mas aí eles bateram asa. Foram embora. Talvez por causa do irmão mais velho, tá? Mas foram embora. Rafael, explica um pouco mais isso para a gente, porque ficou difícil de entender. É bem provável que as igrejas estejam cheias de pessoas que vão dizer para Deus o seguinte: eu te obedeço, eu resisto à minha tentação, eu enfrento o meu pecado, eu faço tudo direitinho, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu não quero ir naquela igreja, eu não aguento aquele pastor, mas eu vou na igreja, eu faço sacrifício para estar lá, eu faço por merecer Deus. A maioria das igrejas está cheia de gente assim. Eu não sou alguém assim, talvez você está pensando na sua cabeça aí, eu não. Vamos lá. Quando você peca, quando você vai pedir perdão, você sente uma vontade grande de mostrar para Deus que você está arrependido? Assim, eu tenho que mostrar para Deus. Senhor, Pai das luzes, meu coração está quebrantado pelo mal. Você sente essa vontade quando você vai orar? Aquela coisa assim, Deus, ó Pai, ó céus, ó mundo cruel. Tem uns dias que você arrepende mais, que é os dias que você chora. Tem uns dias que você arrepende menos, que é o dia que você dá uma de novela mexicana. Mas você sente essa necessidade de mostrar para Deus o peso do seu arrependimento? Isso está incrustado em nós. Isso está na gente. Não precisa ficar assustado se você sente isso, não. É o que normalmente 99% dos crentes vão sentir. Porque foi incrustado em nós, de que a gente precisa chegar para Deus e mostrar para Ele a nossa compensação pelo nosso erro. Que a gente não pode chegar diante de Deus de mão abanando, não. A gente tem que chegar para Ele com alguma coisa que mostra, dessa vez foi sério. Dessa vez é para valer. Quantos jovens vêm atrás de mim para conversar e os meninos estão com a cabeça em pandarecos. Porque se você já teve entre 13 e 17 anos, você é homem, você sabe o que os meninos vêm confessar para mim. Sexualidade, pornografia, imoralidade e masturbação. É o que os moleques vêm falar o tempo todo que estão lutando. E aí, quando eles caem, vem aquele coisa assim, pastor, de novo, e agora eu quero mostrar para Deus. Se mandar um menino ajoelhar no milho, ele vai. Porque ele está com aquele senso de compensação, ele quer mostrar para Deus que é para valer, ele quer mostrar que é sério. Será que é isso? Será que é assim que funciona? Será que a gente chega diante de Deus falando assim, eu te obedeci a vida toda, ó Deus, está aqui o que eu faço. Talvez a gente é mais irmão mais velho do que a gente imagina. Olha só, você tem a sensação que se você orar mais, Deus vai te abençoar mais? Essa semana eu não orei muito, mas eu vou orar mais, que eu estou precisando tomar uma decisão. Se você é pastor, a maioria não, vocês não são pastores, né? Eu sou o único aqui da classe, eu acho, né? Mas o pastor sofre muito com esse negócio. É assim, eu tenho que orar muito, me consagrar muito, para ter muita gente no culto.
Aí você vai e ora, Deus, ó Pai, né, e tal, confessa os pecados tudo, lembra tudo diante de Deus, para ter muita gente no culto. Espera aí, quem disse que é a minha oração que move a mão de Deus? Quem disse que a quantidade de coisas que eu faço que move a mão de Deus? Tem uma frase que está na minha cabeça o tempo todo, é o seguinte, está tudo errado. Está tudo errado. Nós estamos criando um bando de irmão mais velho dentro da igreja de Deus, sem perceber. Imagine, uma pessoa chega na porta do céu e ela diz para Deus, e Deus fala para ela assim: por que você acha que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Você já deve ter ouvido essa pergunta. Se você já fez curso de evangelismo, alguém já fez essa pergunta para você. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Imagine um assassino. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu tive vontade de matar a minha vida toda. Eu odiei fulano. Eu desejei matá-lo. Toda a minha vida cristã. Foi difícil, Senhor, foi difícil demais. Tinha dia que eu não me aguentava, tinha dia que a minha vontade era torcer o pescocinho dele. Mas eu aguentei, eu resisti, e por isso eu estou aqui. Você acha uma resposta digna para entrar no céu? É claro que não. Claro que não. Mas a gente faz a mesma coisa quando a gente vive por compensação. Não é uma resposta digna para entrar no céu, porque a gente já decorou que para entrar no céu, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que veio ao mundo, morreu na cruz por mim, ressuscitou ao terceiro dia, e eu aceito. Não é assim que funciona? A gente já decorou isso. Mas uma coisa é o que a gente decorou, uma coisa é o senso de compensação que a gente vive todo dia. Tenho que fazer a coisa certa para Deus me abençoar. Talvez algum de vocês veio na igreja hoje pelo peso da obrigação. Não, tem que ir lá porque já tem um tempo que eu não vou. Não, tem que ir lá porque senão, eu tenho que ir lá porque tem que ouvir de Deus, eu tenho que ir lá porque tem que estar mais próximo de Deus, eu tenho que ir lá porque eu tenho que mostrar para Deus alguma coisa. Isso é a perspectiva do irmão mais velho. Eu mostro para Deus algo que eu fiz e Deus me abençoa. Uma outra pergunta para você. Matar te manda para o inferno? Ser um assassino, ele vai para o inferno porque ele mata. O pecado de assassinar manda alguém para o inferno? O que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha que não? Sim? Amém. Estamos com a palavra. E aí, vai ou não? Eu acho que não. O pecado daquela pessoa é a consequência do estado daquela pessoa. É o que está acontecendo aqui com o filho mais velho. Ele chega para Deus e diz assim: eu fiz muitas coisas boas, eu obedeci a minha vida toda, eu fui justo a minha vida toda, por isso, me dá o que eu quero. Porque o grande pecado, como o nosso irmão falou, o grande pecado que manda alguém para o inferno é o pecado de ser o próprio Salvador. Que é o que o filho mais velho está fazendo. Ele está dizendo para Deus, para o pai dele: eu não preciso entrar na sua festa, eu não preciso participar do seu banquete, eu não preciso de você, porque eu já me salvei. Eu já fiz o que era bom, eu já obedeci, eu já segui as regras, eu já fiz tudo. Ele era o próprio Salvador, ele estava salvando a si mesmo. E uma vez que ele acredita que ele é o próprio Salvador, o que ele faz depois é consequência da condição pecaminosa dele.
Ele pode matar, roubar, destruir, fazer o que for. Mas o que está mandando ele para o inferno é ele dizer não para Jesus Cristo e dizer sim para as próprias obras. Porque é isso que o Evangelho trata. O Evangelho tem a ver com isso. Só que nós estamos condicionados a pensar o seguinte: tenho que evitar o pecado para poder ir para o céu. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa, pessoal. É assim que a gente escuta o tempo todo. Tem que evitar o pecado para ir para o céu. Só que não percebe que nessa busca frenética de evitar o pecado, você pode estar sendo um filho mais velho que só está querendo mostrar para Deus o quanto você é bom e o quanto você merece. E isso não é evangelho. Isso não te aproxima de Deus. Ser o próprio Salvador é o pecado que gera a morte. Então o que a gente faz agora? Já que, em geral, a nossa tendência é mostrar para Deus que a gente é bom. Já que a nossa tendência é chegar para Deus e tá aqui, Deus, o que eu fiz? Já li a Bíblia hoje, já fiz devocional, já orei, já fui na igreja, já dediquei, sou diácono, sou pastor, sou obreiro, sou obreira, estou aqui, Senhor, com as minhas obras. O que a gente faz agora? A gente é quebrado no meio, como esses fariseus foram quebrados no meio. Porque essa parábola, ela termina do jeito mais audacioso possível. Ela termina com o filho certinho fora da festa e o amante das prostitutas celebrando com o pai. E não é à toa que Jesus fala, alguns capítulos antes, ele vai falar assim: os pecadores e as prostitutas entram no reino dos céus antes de vocês. Por quê? Porque os pecadores, os publicanos, o povo ruim, o povo que não é da igreja, o povo desviado, o povo que não é de Deus, o povo que não faz as coisas que a comunidade faz, esses gostavam de Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus. Mas os certinhos, os fariseus, os religiosos, os da igreja, os certinhos ali, eles não gostavam de Jesus, eles gostavam de si mesmos, porque eles queriam ser os próprios salvadores. E Jesus está mostrando para eles aqui que o grande pecado deles é tentar se salvar. Eu acredito que esse é o grande pecado da igreja hoje, é tentar se salvar. É achar que a nossa música vai mover a mão de Deus. É achar que o que a gente canta antes do culto, aquele negócio todo, que aquilo move Deus, que aquilo constrange Deus. É achar que a gente está cutucando Deus lá em cima com a nossa piedade. Mas como que a gente lida com um texto como Romanos 8, que fala que nada nos separa do amor de Deus? Não tem nada que nos separa do amor de Deus, porque o amor de Deus já está pleno, escancarado e disponível, a gente não faz nada para ganhá-lo. A gente não faz nada para merecê-lo. Como a gente fica, Rafael? O que Jesus propõe em contraste a esse filho que tenta se salvar com as boas obras? Jesus propõe o seguinte: é como se ele dissesse para os fariseus: olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, mas isso não leva vocês para o céu. Vocês precisam se arrepender das coisas boas que vocês fazem com os motivos errados. E é isso que dá um nó na cabeça deles. E se dá um nó na sua, não se preocupa. No acampamento tinha gente me cercando na porta da igreja, lá. Não sabia se queria me bater, ou se queria me perguntar, mas eu mandei os obreiros primeiro, aí eles fizeram a segurança. Porque mexeu com a galera, mexeu com o pessoal. Assim como Jesus mexeu com os fariseus. Jesus está falando para eles: se arrependam do bem que vocês fazem com o motivo errado. Porque é exatamente isso que os fariseus faziam. É exatamente isso
que eles estavam propondo para Jesus Cristo. E Jesus mostra para eles, olha, o mais novo se perdeu. Se perdeu no mundo, como a gente fala, né? Fulano foi para o mundo, está no mundo, né? Vagando pelo mundo, não está em Deus mais não. Eles gostavam de falar isso do filho mais novo, né? Está no mundo. Mas Jesus fala, vocês acham que vocês estão aonde? Em Marte? Vocês estão achando que vocês estão aonde? Vocês estão no mundo igual eles. Só que vocês não se enxergam. Vocês não percebem quem são. E o que Jesus propõe para isso? Jesus choca eles. Como? Eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar para o filho mais novo? O filho mais novo estava lá no meio dos porcos, querendo comer uma planta chamada alfarrobeira, que era uma planta muito amarga, era uma planta que ele comia e não enchia a barriga, igual beber água do mar. Essa era a planta ruim, que você comia muito, mas aquilo não te dava sustância. É isso que ele está falando aqui. Queria se fartar das alfarrobeiras, mas ninguém dava nada. Essa era a ideia. Ele cai em si. E aqui, se você está prestando atenção, você vai lembrar de algumas coisas que eu falei. Lembra do arrependimento da compensação? Que nós tentamos mostrar para Deus que a gente está arrependido e tem que mostrar para Ele que a gente vai dar algo em troca para compensar o mal que a gente fez? Olha o pensamento dele. O texto diz assim, e caindo em si, começou a pensar, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui, esse eu aqui é pesado, porque ele era judeu, estava num país estranho, cuidando de um animal que era impuro, que religiosamente para ele seria um pecado. Para ele seria um pecado estar no meio dos porcos. Então, e eu aqui? Eu já estou aqui e ainda estou com fome. Já sei. Vou voltar para casa. Quem acha que ele se arrependeu? Não precisa responder, não. Quem acha que ele arrependeu? Lá no acampamento, né, pessoal? Claro que ele arrependeu. Aí a gente vai, e é chato, né, fazer o papel de advogado do diabo. Não. Ele não arrependeu. Ele caiu em si. A palavrinha para caiu em si não é a palavrinha para mudança de arrependimento do Novo Testamento. É outra palavra. Então ele se enxergou e começou a matutar o seu plano de volta. Mas lembram, ele era judeu. Judeu. E como judeu, ele conhecia o ensino rabínico. Por conhecer o ensino rabínico, ele vai, no discurso dele, propor para seu pai um arrependimento rabínico. Onde a gente vê isso? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado teu filho. Aquele discurso ali de introdução, né, e tal, o que eu tenho que falar para meu pai, né, tal. Sim, já não sou digno de ser tratado teu filho. Me trata como um empregado. 3 palavras do Novo Testamento são usadas para designar empregado. A primeira palavra é usada para designar um empregado que ele faz parte da propriedade. Então, o empregado ele é como um trator da propriedade, um boi da propriedade, uma cerca da propriedade. Ele mora na propriedade, ele pertence ao patrão e ele está muito perto da família. É a primeira palavra para empregado. Tem uma segunda palavra para empregado, que ele pertence à propriedade, mas ele pode sair. Ele volta para dormir, mas ele pode sair, ele pode vaguear nas regiões. E tem um terceiro tipo de empregado, que é o empregado que ele diz aqui, trata-me como um funcionário assalariado. É um empregado que não tinha vínculo nenhum com a propriedade. Para você entender, seria como um terceirizado. Era uma terceirização de mão de obra da época de Jesus Cristo. Ele não morava na propriedade, não fazia parte dela, não ficava íntimo na casa do seu senhor, ele morava no vilarejo. Qual das 3 palavrinhas você acha que ele usou com o pai? O empregado que queria ser parte da propriedade, morar em casa? Aquele que ia ser parte da propriedade, mas podia dar umas voltas de vez em quando? Ou aquele que não fazia parte, que não morava em casa, que ganhava sua grana e ia embora?
Se você achou a terceira, muito bem. Foi essa a palavra que ele usou. O que ele está propondo para o seu pai aqui? Quando ele pede a herança do pai antes, tem muita informação histórica legal. Ele diz para o pai assim: eu quero que você morra porque eu vou embora, mas isso se torna público na sociedade onde ele vivia. Ele era agora considerado um execrável. Ele era considerado alguém desprezível no vilarejo onde ele morava. Tanto que, quando ele voltasse para casa, assim que percebessem ele voltando, os parentes e as pessoas do seu vilarejo, junto com um monte de criança, eles o cercariam e fariam uma cerimônia pública de humilhação. Ia jogar água nele, jogar uns matos nele, cantar umas músicas de chacota, porque ele era o filho que tinha desobedecido o pai, que tinha humilhado a família, ele tinha que passar por essa cerimônia de humilhação quando ele voltasse para casa. Olha a atitude dele. Ele está disposto a ser humilhado pela população, mas ele não quer morar na casa do pai. Sentiram? Ele está disposto a ser recebido na porta da cidade, para passar por uma cerimônia pública de humilhação, mas ele não quer morar na casa do pai, porque ele diz: me trata como um dos empregados assalariados. A gente acha que aqui ele está sendo humilde, né? Ah, por favor, me trata como um qualquer um. É o oposto. Nessa frase ele está mostrando o quanto ele era orgulhoso, o quanto ele era arrogante, o quanto ele queria se salvar também. Porque quando ele diz: me aceita de volta, mas como um empregado, o que ele está dizendo é: me aceita de volta porque eu vou pagar tudo o que eu gastei. Me aceita de volta porque eu vou devolver toda a grana que eu torrei. Eu vou honrar com cada centavo que eu gastei. Me aceita de volta nessas condições. Alguém arrependido pensa isso? Alguém arrependido chega nessa circunstância? Ele aguenta a humilhação do povo, mas não aguenta morar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que o próprio pai. Quando ele encontra com o pai, parece que algo muda. E aqui nós vamos entender o amor de Deus. Porque quando ele está voltando, o pai vê ele. O pai sai correndo. O pai sai correndo na frente de todo mundo. O pai pega ele, abraça ele e começa a beijar ele. O pai chama os servos e fala: bota uma sandália, lava o pé desse cara e bota uma sandália no pé dele. Bota um anel no dedo dele e fala: coloca a melhor roupa. Pessoal, isso aqui quebrou o irmão mais novo no meio. Sabe por quê? Ele estava disposto a enfrentar a humilhação. Ele sabia que as pessoas da cidade iriam humilhá-lo. O pai também sabia. Quando o pai vê o filho chegando, o pai faz mais uma vez o improvável. Naquela época existia um ditado. E o ditado era assim: um pai de família e um homem de respeito não é visto correndo em público. Os grandes filósofos falavam isso. Pesquisa depois, Sócrates, Platão, você vai ver. Um homem de respeito não é visto correndo em público. De repente, o filho vê o pai arregaçando a sua túnica e mostrando as canelas para todo mundo da cidade. E correndo no meio de todo mundo. A humilhação que era dele, o pai sofreu antes. A humilhação que ele deveria sofrer, o pai sofre primeiro. O pai sai correndo, como quem diz: meu filho não. Ele é meu filho. Eu vou recebê-lo de volta. Quando ele encontra o filho, ele fala para os servos: bota uma sandália no pé dele. Ele está dizendo para os servos: eu recebi meu filho de volta, vocês obedecem ele agora, assim como me obedecem. Ele dá um anel para o filho dele, dizendo: ele faz parte de uma família de novo. Ele dá a melhor roupa para o seu filho. E a melhor roupa era do pai. A roupa mais chique.
A roupa mais bonita e mais cara era a roupa do pai, e ele cobre o filho. Se alguém fosse humilhá-lo agora, se alguém fosse jogar alguma coisa nele, ia acertar a roupa do pai, não ia acertar o filho. Quando ele volta e ele vê o amor do pai, que fez tudo isso antes dele mostrar qualquer compensação, ele quebra. Ele se arrepende de verdade, porque ele muda o seu discurso. Antes ele diria: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto final. Ele não fala mais a parte que mostrava o seu orgulho, que mostrava a sua arrogância, que mostrava o seu desejo de salvar a si mesmo. Ele é quebrado pelo amor do Pai. O que fez ele se arrepender não foi o fato dele cair em si. O que fez ele se arrepender não foi o fato dele comer com os porcos. Tem uma frase que anda na boca dos crentes, que ultimamente eu estou com uma certa ojeriza dessa frase, isso para usar uma palavra que pode ser dita no púlpito. Não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem pelo amor, vem pelo quê? Olha o que está acontecendo na vida desse cara. O amor de Deus constrangeu a justiça que ele queria mostrar para o Pai. O amor de Deus quebrou o que ele ia pagar para o Pai. O amor de Deus acabou com esse homem. E ele se arrepende, porque ele viu o amor do Pai. Nós achamos que precisamos nos arrepender para Deus nos dar amor. Isso é teologicamente errado. Isso vai te mandar para o inferno. Se você acha que tem que se arrepender para sentir o amor de Deus, provavelmente você está indo para o inferno e não sabe. Porque o que salva, o que faz o arrependimento acontecer, o que produz arrependimento no ser humano, é o grande amor de Deus escancarado. E para fechar para você, a gente vê esse amor de Deus no Pai, mas a gente vê esse amor de Deus num pequeno e último detalhe que está faltando nessa parábola. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perdeu e o pastor foi procurar. Não é? Vocês lembram a história? Eram 100 ovelhas presas num aprisco. Viu que faltava uma, o pastor foi procurar. Na parábola das dracmas, a mulher que perdeu a moeda, o que ela fez? Ela foi procurar. Mas agora, com o irmão que se perdeu, ninguém foi procurar. O texto não mostra ninguém indo atrás. O texto não mostra ninguém procurando o irmão que se perdeu. Por quê? Quem deveria procurar? Adivinhe só, o irmão mais velho. Na tradição e na cultura deles, quando o irmão mais velho percebesse que o irmão mais novo estava com inimizade com o pai, que o irmão mais novo estava querendo a grana do pai para ir embora, o irmão mais velho tinha obrigação de tentar reaproximar pai e filho. Quando o irmão mais novo se perdeu numa terra distante, o irmão mais velho teria a obrigação de chegar para seu pai e dizer: Pai, eu vou atrás do meu irmão, eu vou usar o meu dinheiro, o meu recurso, vou para uma terra estranha a fim de trazer o meu irmão de volta. Mas o texto é claro, ninguém foi atrás. Por que ninguém foi atrás? Porque Jesus quer mostrar quem é o verdadeiro irmão mais velho. Jesus quer mostrar alguém que, sendo Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e veio até esse mundo a fim de salvar o pecador. Jesus quer chamar a atenção para Ele mesmo, o verdadeiro irmão mais velho, que sai do céu, que sai do seu conforto, que sai da sua terra e vai para uma terra estranha para resgatar os irmãos que se perderam. Jesus quer mostrar que Ele é o verdadeiro irmão mais velho, que pagou o preço com o próprio recurso, pendurado naquela cruz, tendo seu sangue jorrado ao chão para trazer de volta o irmão mais velho, mais novo. Jesus quer mostrar que Ele é o verdadeiro irmão mais velho, que para que o seu irmão mais novo fosse coberto de seus pecados, Ele enfrentou a nudez na cruz. Essa parábola é sobre o amor do Pai, manifesto na pessoa de Cristo, o verdadeiro irmão mais velho, que nessa história é o único que procura. Jesus está procurando o pecador. Jesus está saindo do seu conforto, saiu do seu conforto para alcançar o irmão que se perdeu. Jesus tomou sobre si a nudez do pecador, para que o pecador fosse coberto e recebido em casa, com um banquete, com uma festa, com alegria. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho, onde nós vemos o que é o amor de Deus. E o amor de Deus não é sobre pecadores que vão atrás de Deus. O amor de Deus não tem nada a ver com pecadores sentindo o peso do seu pecado e indo atrás de Deus pela dor ou pelo sei lá mais o que. Não. O amor de Deus, o Evangelho, a salvação é sobre Deus, estendendo o seu amor por quem nós somos, através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. É isso que Jesus está tentando ensinar para eles. E é isso que Ele quer ensinar para a gente. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, vocês não precisam fazer nada para ter o amor de Deus. Vocês só precisam se entregar. Vocês só precisam ser constrangidos pelo amor de Deus. Nós precisamos quebrar esse paradigma de que eu preciso obedecer para ser aceito. É o contrário. Eu obedeço porque eu fui aceito. Eu amo porque eu fui amado. Eu vou atrás porque alguém veio atrás de mim primeiro. Eu não julgo os que vão embora, como o irmão mais velho fez, porque eu sou tão perdido quanto aqueles que estão lá fora. Eu preciso do amor de Deus tanto quanto aqueles que estão no mundo, que a gente gosta de falar mal, mas às vezes não gosta de fazer nada para ir atrás. O amor de Deus está escancarado para nós, de graça, sem merecimento nenhum nosso. Exclusivamente para aqueles que abrem mão de ser seus próprios salvadores. Seja por viver a vida do jeito autônomo, ou seja por viver a vida certinho tentando merecer. O grande pecado, o pai de todos os pecados, eu diria, que manda as pessoas para o inferno, é ser o próprio Salvador. Jesus está dizendo para nós, eu sou o verdadeiro irmão mais velho e em mim reside o amor do Pai. E a parábola termina com o amante das prostitutas bebedor de vinho na festa do Pai e com os religiosos acusadores e legalistas dizendo não para o Pai. Que isso nos faça pensar sobre o amor de Deus e sobre o Evangelho que cremos.